A história de Daniel na cova dos leões, registrada no livro de Daniel capítulo 6, é um dos relatos mais poderosos de fé inabalável e confiança em Deus no meio de adversidade. Ela mostra como a fidelidade a Deus pode prevalecer mesmo diante de grandes perigos, e como a graça divina pode livrar aqueles que colocam sua confiança nele. O episódio da cova dos leões não é apenas um relato de milagres, mas também uma lição de perseverança e coragem em tempos de perseguição. Daniel era um jovem hebreu que, junto com outros cativos de Judá, foi levado para a Babilônia após a conquista do reino de Judá pelos babilônios, sob o comando de Nabucodonosor. Ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se destacaram por sua sabedoria e integridade, recebendo cargos elevados na administração babilônica. Ao longo de sua vida, Daniel se manteve fiel a Deus, mesmo em uma cultura estrangeira e em uma corte pagã, demonstrando uma fé inabalável. Sua história culmina em um dos momentos mais dramáticos de sua vida, quando ele é lançado na cova dos leões, após desobedecer a um decreto real que proibia a adoração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei Dário. Este episódio da cova dos leões não é apenas um conto de fé, mas um exemplo profundo de como a confiança em Deus pode ser a chave para enfrentar até os momentos mais aterrorizantes e perigosos da vida. Contexto histórico: o reinado de Dário e a conspiração contra Daniel. Daniel viveu no contexto do Império Medo-Persa, que sucedeu o Império Babilônico após a queda de Babilônia. O rei Dário, que governava a Pérsia, decidiu dividir seu império em 120 satrapias e colocou governadores, também chamados de sátrapas, sobre essas regiões. Daniel, por sua integridade e sabedoria, destacou-se entre os sátrapas e foi colocado em uma posição de grande poder, acima de todos os outros governadores e sátrapas. Isso despertou os ciúmes e a inveja dos outros governadores e oficiais persas, que começaram a procurar uma maneira de derrubar Daniel. Como não conseguiam encontrar nenhum erro em sua administração, os conspiradores decidiram atacar a fé de Daniel. Eles sabiam que Daniel era devoto de seu Deus e que sempre orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Eles então conceberam um plano para fazer com que a fé de Daniel fosse um obstáculo para sua vida e para sua posição. Conspiração. O decreto de Dário aos governadores e sátrapas, em um esforço para derrubar Daniel, foram até o rei Dário e convenceram-no a emitir um decreto irrevogável que proibisse qualquer pessoa de fazer petições ou orações a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Eles argumentaram que o rei merecia tal honra, já que seu império era vasto e poderoso. Com seu ego lisonjeado, o rei Dário assinou o decreto, sem perceber que estava sendo manipulado por aqueles que o cercavam. O decreto foi feito com a condição de que qualquer violação resultaria em uma punição severa. A pessoa seria lançada na cova dos leões. Para Dário, isso parecia ser uma simples honra à sua autoridade, mas para Daniel, isso representava uma ameaça direta à sua fé e devoção a Deus. A fé inabalável de Daniel, ao saber do decreto real, Daniel não hesitou nem por um momento em continuar com sua rotina de oração. Ele sabia que a adoração a Deus era mais importante do que qualquer ordem humana, e sua fé não seria comprometida. Em vez de se esconder ou orar em segredo, Daniel continuou a orar abertamente, como sempre fez, diante de sua janela, voltado para Jerusalém, 3 vezes ao dia. Daniel sabia que suas ações poderiam lhe custar a vida, mas ele não temia os leões. Sua lealdade a Deus era maior do que sua preocupação com as consequências. Ele não cedeu à pressão, ao medo ou à ameaça. A sua atitude foi uma demonstração clara de fé em tempos de perigo, um testemunho de coragem inabalável. Esse comportamento de Daniel nos ensina sobre a verdadeira fé. Uma fé que não se dobra diante de ameaças, que permanece firme em seus princípios, mesmo quando as consequências parecem extremamente graves. A fé de Daniel era alimentada pela confiança em Deus e pela certeza de que,
Independentemente do que acontecesse, Deus tinha o controle sobre sua vida. A pronta condenação e o lamento de Dário, quando os conspiradores viram que Daniel não havia se curvado à ordem do rei, imediatamente o denunciaram. Dário, embora relutante, se viu preso ao decreto que ele mesmo assinara. A lei persa não permitia que os decretos reais fossem alterados, e mesmo o rei não podia revogar a sentença. Dário ficou angustiado, pois tinha grande respeito por Daniel. Ele tentou de todas as maneiras encontrar uma saída, mas não conseguiu. Com pesar, o rei Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de Daniel ser lançado na cova, o rei Dário fez um último gesto de compaixão e disse: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Daniel 6:16. Essa declaração de Dário, um monarca pagão, é surpreendente e poderosa. Embora Dário não fosse um adorador do Deus de Daniel, ele reconhecia a fidelidade do profeta e talvez, subconscientemente, expressava uma esperança na intervenção divina. O milagre. A cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas o rei Dário passou a noite em jejum, sem poder dormir. No amanhecer, o rei correu até a cova e, com a voz trêmula, chamou por Daniel. Quando Daniel respondeu, vivo e bem, Dário ficou imensamente aliviado e maravilhado. Daniel explicou que o Senhor enviara seu anjo para fechar a boca dos leões, e que ele não havia sofrido nenhum mal, pois havia se mantido fiel a Deus. O rei Dário, então, ordenou que os acusadores de Daniel fossem lançados na cova, e que seus filhos e esposas também fossem jogados nela. Todos foram devorados pelos leões. Uma demonstração clara de que Deus havia livrado Daniel de um grande perigo. O rei, maravilhado com o poder de Deus, emitiu um novo decreto, ordenando que todos os seus súditos temessem e respeitassem o Deus de Daniel. Eu faço um decreto. Em toda a província do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio será até o fim. Daniel 6:26. Lições da história de Daniel na cova dos leões. História de Daniel na cova dos leões é rica em lições espirituais que continuam a impactar os crentes até hoje. Entre as lições mais importantes estão: fidelidade a Deus em tempos de perigo. A principal lição que aprendemos com Daniel é a importância de manter nossa fidelidade a Deus, mesmo diante de grandes perigos. Daniel não se deixou intimidar pela ameaça dos leões ou pela pressão da sociedade. Ele sabia que a honra de Deus era mais importante do que sua própria vida. Coragem para defendermos nossa fé. A coragem de Daniel ao continuar orando abertamente é um exemplo de como devemos defender nossa fé, mesmo quando isso nos coloca em risco. A pressão da sociedade ou as leis humanas não devem nos fazer sucumbir diante de Deus. Deus sempre está no controle. A história de Daniel nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus ainda está no controle. Ele tem o poder de salvar seus servos de qualquer perigo, como demonstrado no milagre da cova dos leões. A resposta de Deus ao compromisso com a fé. Deus respondeu à fé de Daniel, não apenas livrando-o da cova dos leões, mas também trazendo um grande testemunho ao rei Dário e a todos os súditos da Babilônia. O testemunho de Daniel sobre Deus não só salvou sua vida, mas também influenciou a nação. O testemunho de fé pode influenciar os outros. Como vimos no caso do rei Dário, a coragem e a fé de Daniel tiveram um impacto direto na vida de outras pessoas. O testemunho de fé de um único homem pode mudar corações e trazer outros à reverência diante de Deus. Conclusão: a história de Daniel na cova dos leões nos desafia a viver com coragem e fé, mesmo quando enfrentamos situações perigosas. Daniel nos ensina que, em meio às adversidades e ameaças, nossa confiança em Deus deve ser inabalável. Ao tomarmos a decisão de permanecer fiéis, podemos ser instrumentos do poder de Deus, e Ele pode nos livrar de qualquer situação.
Que a história de Daniel inspire nossa própria fé em tempos de perigo, lembrando-nos de que Deus sempre está conosco, pronto para nos livrar e glorificar seu nome através de nossas vidas.